Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Vamos abrir só esse, depois os outros, se quiser acompanhar no telão, sempre disponível. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, e é a Ele que prestamos conta, é a Ele que daremos conta. Amém. Esse texto é muito conhecido. Quem conhece esse texto, diga amém. Texto muito conhecido. E por ser muito conhecido esse fragmento de Hebreus 4, 12 e 13, acaba sendo um texto que começa a ganhar meio que vida própria, né? É um texto que a gente acaba esquecendo do contexto onde ele está inserido e sempre cita o texto, sem trazer à memória o contexto onde o texto está inserido. Sacar o texto do contexto, muitas vezes ele é inocente. Sacar o texto do contexto, muitas vezes a gente faz afirmações boas e positivas sobre o texto, mas é muito perigoso, porque a gente acaba abrindo jurisprudência, a gente acaba criando um jeito de pensar. Então, quando a gente lê a Bíblia, o texto não é isolado, sempre está lá por um motivo, sempre ele está explicando alguma coisa, ele sempre está em resposta à discussão que ele está no texto. Então esse texto não é diferente. A gente não pode sacar ele do contexto, porque a gente vai começar a criar essa cultura de sempre sacar os textos do contexto. E aqui eu faço um esforço, irmão, bruto. Nessa exposição, essa é a 11ª pregação de Hebreus. E eu faço um esforço divino para não ir além e nem aquém daquilo que o texto está falando. É muito desafiador, é muito fácil você inventar coisa em cima do texto. Então, para que haja segurança para mim, segurança para você, a gente está fazendo já 11 pregações expositivas. Pregação que a gente fica em cima do texto. Então vamos ficar em cima do texto de novo, em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Ele começa com pois. Então, se ele começa com um pois, ele não é isolado, ele está fazendo referência a outros versículos. Então, deixa eu te fazer entender. O versículo 12, ele dá elementos para o versículo 11. O versículo 11 que está dando uma ordem baseado no versículo 10, que está ampliando o versículo 9. Então, vamos ler a partir do versículo 9, pode ser? Talvez o Luizão não abriu esse texto aqui, eu vou ler a partir do 9. Então, logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Tudo o assunto da semana passada. Semana passada a gente aprendeu que desde Adão e Eva até hoje, tem disponível para a gente um descanso. A gente vai ampliar daqui a pouquinho. Logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Versículo 10. Porque todos os que entram no descanso de Deus, descansam do seu trabalho. Todo mundo que entra no descanso, descansa do seu trabalho, como Deus fez após a criação do mundo. Portanto, se é verdade isso, versículo 11, portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas se desobedecemos, como no exemplo citado, cairemos. Por quê? Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. Vamos entender junto, irmãos. Vocês estão muito quietos, vamos lá. É frio, vocês querem que eu desligue o ar? Porque se esquentar, aí vocês vão começar... Vamos lá. Brunão? Não sei. Semana passada, irmãos, presta atenção, foca em mim. Semana passada, a gente aprendeu que desde a queda de Adão até hoje existe um descanso disponível. Desde Adão
até hoje existe um descanso disponível. Quando Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º, descansou. Mas ele disse, ainda tem um descanso, que vocês não entenderam. Aí quando o povo está no deserto, Deus manda guardar o sábado e diz, mas vocês ainda não entenderam o que é descansar. Ainda falta um descanso. Aí o povo no deserto entra na terra prometida. E aí todo mundo achava, agora sim a gente vai descansar. E aí Davi chega e fala, não, ainda falta um descanso. Porque desde Adão até hoje, o descanso está disponível para aqueles que creem. O tempo todo, e hoje também. Por que você não descansa? Porque você não crê. Porque se você crê, você sai do deserto, dessa vida que você está vivendo, nessa área da sua vida, e você cai no descanso de Jesus. Você vai descansar das suas obras. Porque é muito difícil viver como você vive. É muito difícil viver como a gente vive, confiando em nós. A gente vive achando que é a gente que banca a nossa existência. A gente vive achando que é a gente que se sustenta. A gente vive, às vezes, achando que é a gente que se salva. É a gente que se santifica. E aí o Evangelho vem e fala assim, você não entendeu. Você precisa entrar no descanso. Você precisa abandonar essa ideia de se autobancar. E você precisa entender que se não fosse aquilo que Jesus fez, você jamais conseguiria descansar. Você vive aflito, você vive na dúvida, você tem medo da morte, porque você não entra no descanso. Porque você olha para você e não consegue achar lugar para a salvação, por exemplo. Irmão, se você olhar para você, eu quero dizer para você que você não vai conseguir achar nenhuma possibilidade de ser salvo. Porque eu quero dizer para você que provavelmente você é melhor do que eu. Mas mesmo assim você não é bom o suficiente para ser salvo. Quando eu comparo as pessoas, eu comparo... Vocês conhecem o Francis? O Francis é um doce. A Norma que o diga, né? O Francis é um doce. Responda a Norma, pelo amor de Deus. Mas o Francis é um doce mesmo. Pelo menos no trato, no dia a dia, ele é um doce. Quando eu comparo o Francis com o João, eu sei que o Francis é melhor do que o João. Mas ainda assim não é bom o suficiente para ter relacionamento com Deus. Quando eu comparo o João, que é pior do que o Francis, mas é melhor do que o Clidão. Clidão é ruim. O João é melhor do que o Clidão, pior do que o Francis, mesmo assim não é bom o suficiente. Então essa ideia de se comparar uns aos outros é comum na nossa experiência religiosa. É claro que eu sou salvo, afinal eu não sou como o João Sioff. É normal essa análise, mas não é o Evangelho. O Evangelho fala assim, vocês podem se comparar à vontade. Enquanto vocês olharem para vocês, vocês não vão achar causa para a salvação. Quando vocês pararem de confiar em vocês e olhar para a cruz, aí vocês vão entrar no descanso. E vão descansar a delícia da certeza da salvação. Tudo isso então, irmãos, da criação, a lei de guardar o sábado, a terra prometida, tudo isso era um mapa, tudo isso era um farol que apontava para descansar em Jesus, descansar das nossas obras, parar de confiar em nós e repousar naquilo que Jesus fez e promete que vai continuar fazendo. Quando a gente pega o versículo 7, Deus diariamente nos convida para o descanso. Deus o tempo todo, no tempo que se chama hoje, descanse. A aflição nessa área da sua vida, você está vivendo aflito porque você não conhece a Deus, porque você não confia naquilo que Ele disse que vai fazer, e depois de entender, mesmo assim você não crê, e por isso não entra no descanso. Mas o descanso está disponível. O seu casamento está como está porque você não crê. Você é um incrédulo, vive a vida do seu jeito. Você acha que você que tem que chancelar o seu casamento para Deus. E Deus fala assim, cabeção, para de viver do seu jeito e vive do meu jeito. E aí você vai encontrar descanso. Amém. É isso é Evangelho. Então, recapitulando aí na semana passada. No versículo 6, quem crê entra no descanso. Versículo 10, todos que entram no descanso, descansam das suas obras. Versículo 11, esforcem-se então para entrar no descanso. Não foi isso que a gente leu aí?
Portanto, esforcemo-nos para entrar no descanso. Parece um contrassenso. É descansar ou é para esforçar? É para descansar ou é para esforçar, fazer força? E o que a Bíblia ensina é que a nossa carne tenta o tempo todo tomar o controle da nossa vida. A nossa carne tenta o tempo todo trazer a realidade das coisas para a sua experiência, para aquilo que você faz. Então a Bíblia fala assim, faça força para se manter rendido a Jesus. Se esforce para entrar no descanso. Faça força para não confiar em você. Quando o problema vier, faça força para não lembrar da sua poupança graúda. Amém, Policarpo? Amém. E aí o versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é viva e eficaz. Então quem garante isso que eu estou dizendo para vocês sobre descansar em Jesus? Quem garante isso é a palavra de Deus, porque ela é viva e ela é eficaz, ela é poderosa para garantir a disponibilidade do descanso. A palavra de Deus diz que o descanso está disponível. E mais do que isso, ela é viva e eficaz e garante que continuará disponível o sábado para a gente, para que a gente creia e entre no descanso diariamente. Amém? Semana passada, um ou outro irmão ficou na dúvida, deixa eu repetir então. Não faz sentido, se você entendeu isso tudo que eu falei, não faz sentido guardar o sábado. Entendeu? Só para deixar bem claro o que eu falei e não fui tão claro talvez. Não faz sentido você parar de trabalhar um dia, porque isso era só um farol, era uma seta que falava sobre o descanso em Jesus. Então hoje nós que guardamos, nós que descansamos em Jesus, nós guardamos o sábado, amém? Deixa eu repetir. Nós guardamos o sábado. A discussão é o que é guardar o sábado, ok? Nós guardamos o sábado, mas sábado a gente trabalha se precisar. Porque guardar o sábado não é não trabalhar sábado. Guardar o sábado é descansar naquilo que Jesus fez. Então nós guardamos o sábado, amém? Amém mesmo? Amém, então tá bom. E aí o versículo 12 ele continua. Viva e eficaz. Que palavra é essa que é viva e eficaz? O que é isso? A palavra de Deus é viva e eficaz. É a palavra que sai da boca de Deus. Aquilo que Deus disse, isso é vivo e eficaz, é vivo e poderoso. Não necessariamente a escrita somente. Policarpo hoje, não estou pegando seu pé hoje, Policarpo, mas hoje ele contou a experiência de Deus falar com ele, mas não foi na Bíblia. Foi voz de Deus? Não, foi a voz de Deus? Foi a voz de Deus. Você descansou nela, foi através de uma irmã. Então a palavra que é viva e eficaz não é somente a Bíblia, ok? Mesmo porque quando a gente pega lá em Hebreus 3,15, não precisa abrir, não olha o telão, lembre-se do que foi dito. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o coração como eles fizeram na rebelião. Quem fez na rebelião? O povo no deserto. O povo no deserto tinha a Bíblia escrita? Não tinha. E eles resistiram à palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela é além da Bíblia escrita. Deus fala com a gente de muitas formas. Fala através de irmãos, fala através da natureza, a Bíblia fala claramente sobre isso, é verdade, através de sonhos, mas hoje, principalmente, ele fala principalmente pela palavra escrita, pela Bíblia, por essa que você segura nas mãos. Quem está com a Bíblia, levanta aí, só para eu ver. Quem está com a Bíblia de papel, levanta alto. Cara, é muito pouco. Quem está usando agora a Bíblia no celular, levanta o celular. E quem está no telão, corre para o telão aqui, bota a mão no telão. Então a palavra de Deus é mais do que a palavra escrita, do que a Bíblia, mas principalmente é a Bíblia. Se a gente lê a Bíblia sem a compreensão que é a boca de Deus falando, essa palavra não é viva e eficaz.
A letra, só pela letra, ela mata. A letra pela letra, ela traz condenação para a gente. Se você lê o texto bíblico como um texto qualquer, sem aquele sentimento de que é Deus falando com você, o texto não é vivo e eficaz para você. Não é. Eu queria só fazer um parênteses aqui, eu queria que vocês tomassem cuidado com a idolatria da Bíblia. A Bíblia não é um amuleto, a Bíblia não é... Como é que eu falo? Você entendeu? Vem um vampiro, você coloca a Bíblia. Entendeu? Não é isso. A Bíblia, de fato, é só um texto, é um livro escrito. É que nós, pela fé, entendemos que aquelas letras são Deus, é Deus falando com a gente. Amém? Por isso não faz sentido achar que a sua casa vai ficar protegida com o Salmo 90 ou 91 aberto nela lá. Quem aqui tem a Bíblia não precisa responder? A gente recebeu um tempo atrás uma mensagem lá dizendo assim: boa palavra do pastor aí na internet, mas só é um absurdo porque ele está pregando com tablet. Como assim ele está pregando com tablet? Isso não é certo, não é normal. Uma pena. Por quê? Porque acha que a Bíblia em si ela é um amuleto, uma questão sagrada. Quando eu era adolescente, eu estudava numa escola em que eles ensinavam que era proibido colocar qualquer outro livro em cima da Bíblia. Então, você colocava a Bíblia na estante, você não pode colocar o celular em cima da Bíblia, você não pode colocar a caneta em cima da Bíblia, porque seria desrespeito. A Bíblia, irmãos, não é um livro mágico, um livro de magia. Nós não recomendamos você abrir a Bíblia para ver o que Deus vai falar com você. Quem aqui já fez isso? Ruim, hein? Errou rude, errou muito. Eu até acho que Deus, por misericórdia, às vezes fala, viu? De verdade, mas é misericórdia. O jeito certo mesmo é estudar a Bíblia, amém? É abrir e ler contexto, amém, irmãos? Eu não vou falar que tem uma irmã que se chama Daniele do Daniel, que ela participava de uma igreja que eu não vou falar o nome mesmo, e eles faziam isso. Então, assim, alguém queria namorar. Não é o seu caso, não, né, Dani? Não. Alguém queria namorar. Aí juntava 3 irmãos, cada um abria a Bíblia e abria assim, sei lá, contempla agora o bemote que eu criei, Jó 40:15. O cara abriu assim, botou o dedo. Aí o irmão falava assim: sei não, hein, eu acho que isso aqui é mais para não. Aí o segundo irmão abria lá: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ah, isso aqui é sim. Então aí o espírito está meio confuso, um não e um sim. Vai o terceiro agora, abre lá: Judas foi e se matou. Não, não é para namorar, não namora. Então, essa experiência com a Bíblia não é que você aprende aqui, irmão. Aqui é humildade, sentar, trazer o autor, sentar junto do seu lado e falar: Jesus, vamos nessa aqui, vamos aprender isso aqui. E ler, e entender o contexto, e orar, e aprender, e estudar. Amém, irmãos? É assim que funciona. Essa palavra, ela é viva e eficaz, porque a Bíblia, antes de ser escrita, ela foi falada. Irmãos, entenda o seguinte: um dia a gente já fez um curso sobre bibliologia, e a gente vai repetir no futuro aí. A Bíblia, ela é a materialização de algo vivo nos nossos irmãos do passado, naqueles que criam. Então era a experiência deles viva, com a palavra viva de Deus. E aí eles foram lá e traduziram isso num texto. Amém, irmãos? Então antes de existir o texto, existia vida prática, existia transformação. Quando os irmãos vão compilar quais são os livros que deveriam estar na Bíblia, eles não fazem urim e tumim, eles não jogam a sorte. Eles param assim: quais são os livros que nós, como igreja, reconhecemos como sagrado? Quais são os livros que nós já estamos usando há 200 anos, 300 anos? Então não é a ação de um concílio. Quem inventa esse negócio de que a igreja católica separou os livros que a gente devia usar, isso é bobagem. O que os irmãos se juntaram e falaram assim: quais são os livros que a igreja mundial reconhece como inspirado por Deus? Esse. Vamos usar esse aqui então. E assim, porque Deus que inspirou a palavra é poderoso também para guardar a sua palavra, é poderoso para compilar a sua palavra, é poderoso para
proteger essa palavra, para que a gente tenha hoje na sua mão, no telão, no celular, um texto absolutamente genuíno que expressa a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Amém? Graças a Deus por isso. Então, se eu olho para a Bíblia e vejo a Bíblia só como um código de ética, uma lista de regras a serem seguidas, eu ainda não entendi o Evangelho. O Evangelho não é uma lista de ok, opa, isso aqui está falho. Não é isso, o Evangelho é relacionamento. É por isso que eu, não, como pastor, não posso dizer para você, isso é errado. Eu posso te aconselhar segundo aquilo que Deus já comunicou comigo. Mas o convencimento de que isso é errado é Deus que mora em você, vai te levar a entender que está errado e vai te ajudar a mudar. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é um checklist. Ok. Opa, aqui furou, não vai entrar no céu por causa disso. Essa semana eu fui pregar para um islâmico, para um muçulmano. E é impressionante o quanto a experiência religiosa é exatamente essa que eu estou dizendo. O livro sagrado deles é uma lista de como agir. E a atenção que eu trago para ele é, e quando você não consegue agir conforme a lista que você tem na mão? Porque não consegue. Ninguém consegue ser perfeito. É por isso que a nossa salvação não é baseada em ser perfeito. A nossa salvação é baseada na graça de Deus. A nossa salvação não é eu sou melhor do que muitos e por isso mereço ser salvo. Não, salvação é eu sou tão ruim quanto todos e não mereço ser salvo. E a minha salvação é obra do amor e da graça de Jesus. Aquilo que Ele fez por mim, aquilo que eu não conseguiria fazer, aquilo que eu não pude fazer, aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu nunca conseguirei fazer, Jesus foi lá e fez na cruz por mim. Isso é o Evangelho, é uma delícia entrar nesse descanso. É uma delícia guardar esse sábado, irmão. Saber que não depende de mim. O Evangelho é uma boa notícia e não um bom conselho para a sua vida. Tim Keller disse isso. Eu gosto dele, ele é um rapaz bom, um adolescente bom. E por que é tão importante isso? Esse púlpito, esta igreja dá uma ênfase à palavra de Deus que poucas outras igrejas dão. Tem muitas outras igrejas que dão, mas comparado à multidão de igrejas, infelizmente são poucas. Porque quando eu te ensino a palavra de Deus, você não é domesticável, você não é domável. Você inclusive vai me confrontar. Daniel, eu preciso, Daniel, que você me chame de canto e fale, Lucas, você viajou, você falou isso aqui, você viajou. Você tem que ter liberdade para isso, porque ninguém é dono da verdade. A verdade é que é nossa dona. Amém? A palavra de Deus é verdade. Então quando eu falo assim, cara, você precisa conhecer a Bíblia, por quê? Para eu não te enrolar. Porque se eu sou bom de papo, eu te enrolo. Mas se você conhece a Bíblia, eu posso ser Richard Gere, que eu não consigo te convencer de nada. Então eu conheço um monte de gente, infelizmente aqui também, um monte de gente que não rompe o estado de maturidade que está, porque simplesmente não se empenha, não tem interesse em conhecer mais a Bíblia. Tem um monte de gente aqui que já era para ser pastor, que já era para ser líder de hippie, que já era para ser professor de escola dominical, que a gente não tem, mas a gente pode fazer se você começar a ler a Bíblia, eu crio para você. O que eu estou dizendo é que tem um monte de gente que falta Bíblia, irmão. Falta Bíblia. Você sabe detalhes do caso do Neymar. Você sabe detalhes, se é ou se não é. Aprendeu até uns termos jurídicos para brigar na mesa do bar com os outros. Mas não sabe nenhum texto além do 3,16 de João. Isso é uma vergonha, irmão. Não vai romper. Vai ser eternamente um adolescente espiritual, para não dizer uma criança espiritual. Já era para estar comendo feijoada e está comendo leitinho, segundo o texto de Hebreus, mais para frente que a gente vai chegar lá. Por quê? Porque insiste em não conhecer a palavra de Deus. E você nunca vai poder dizer que a gente não te estimulou a isso. O pastor Hélio já fez tudo, já colocou na porta da geladeira 60 minutos. Quem é dessa época aqui? Que eu tenho até hoje. Bota lá um imã na porta da geladeira, 60 minutos para você ler por dia. A hora que você vai comer, os irmãos pararam de comer para não encontrar os 60. Aí o pastor Hélio fez 63 anos e deu outro adesivo, 63. Tem que ler 63. Tudo isso, mas aí tem toda a hippie, a malha de hippie. Está crescendo. O Temer está me ajudando a organizar a malha dos hippies.
vai ter mais hippie disponível. Você tem casa, abre sua casa para receber um hippie. Você é líder, está só esperando gente. Tem um monte de gente que está esperando um líder. E tem líder esperando gente. A gente vai juntar essa galera aí. Porque o que não faz sentido é você conviver com a gente e continuar sendo uma criança espiritual. Diga misericórdia. Essa palavra, viva e eficaz, é uma semente. A Bíblia diz que a palavra é a semente e que ela tem que encontrar um solo fértil. Então, se você é um solo duro no seu coração, a gente tem que orar para ser um solo fértil, para que essa palavra vindo caindo, ela gere fruto. Deixa eu te falar uma história que muitos conhecem. Os discípulos no caminho de Emaús. Jesus tinha acabado de morrer. Eles não sabiam que tinham ressuscitado. Estavam na dúvida, alguns discípulos, se Jesus tinha ressuscitado ou não. Uns discípulos achavam que sim, outros que não. Eles estavam confusos e estavam indo para Emaús. E Jesus aparece e cola do lado deles. E começa a caminhar com eles. E aí Jesus fala assim, o que está pegando aí? Eles falaram assim, não, a gente está aqui confuso. Apareceu Jesus, falou que ele era o Messias, mas morreu. Alguns falaram que ressuscitou, outros não. E aí Jesus falou, mas vocês são muito fracos mesmo. Vocês são ruins de cabeça mesmo. Vou explicar para vocês. E começou a explicar que o Messias viria e morreria por eles, só usando a palavra de Deus, que na época era o Velho Testamento. Então, sobre o Velho Testamento, Jesus começa a ensinar a Bíblia para os caras. Olha só aqui, ó, esse texto de Isaías dizia que era obrigado que o Messias morresse. O Messias precisava morrer na cruz. Então, se morreu na cruz, é porque é o Messias. E foi construindo com eles. E aí o versículo 24, 32, diz assim, olha o telão. Disseram um ao outro. Depois que Jesus vazou, tá? Jesus foi embora, deixou eles sozinhos. E aí disseram um ao outro. Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Não queimava aqui dentro quando ele estava ensinando a Bíblia para a gente? A Bíblia não queimava, não era viva e eficaz. Eles não falaram isso, mas é isso. Aquilo não era uma experiência diferente da religião, que blá, 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 e continuava tudo como antes. Quando ele estava falando, estava queimando aqui dentro. Era a palavra que foi registrada posteriormente. Aliás, para falar ainda sobre a palavra de Deus, tentação de Jesus, Lucas 4, Mateus 4. Quando o diabo vem tentar Jesus, qual é a resposta? Se tu és filho de Deus, faça isso. A resposta de Jesus foi, está escrito. Pá. Aí vem e traz outra tentação e Jesus responde, ei, mas também está escrito isso. Pá. E aí a pergunta para você, irmão. Quando chega um cara pedindo uma propina, você fala, porque está escrito. E aí você fica vendido. E aí você fala. Aí chega, uma vez a Dinda, cadê a Dinda? Ela me criticou muito, porque eu dei um exemplo assim. Você está na sua empresa e a secretária vem e canta você. Ela falou, você é um machista, Lucas. Falou isso? Então eu vou inverter. E você está na empresa, a sua chefe te canta. Pode ser? Também não? Um homem me canta, pode ser. Eu estou na empresa e vem um homem e me canta. Hoje está muito moderno, a gente está assim. Aí qual é a sua resposta, irmão? Porque Jesus ensinou que a resposta que vai vencer isso é a palavra de Deus. Aí você fala, está escrito, água mole e pedra dura, tanto faz até. Cuidado, nesse caso foi complicada essa história. O que você vai dizer na tentação? Você precisa conhecer, a palavra de Deus, ela é viva, ela vai te socorrer no momento de necessidade. É a palavra de Deus. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia fala da palavra, que é Jesus. Confuso, mas eu vou te ajudar. A palavra de Deus não é a Bíblia, a palavra de Deus é Jesus, que está ensinado na Bíblia. Então a gente não é seguidor da Bíblia, a gente é seguidor de Jesus. E aí, eu gosto de citar um teólogo contemporâneo, espanhol, Eero José, conhece? Eros José, mas aí a gente, para dar um clima, Eero José.
Ele faz uma afirmação profunda, quero saber se é a sua experiência. Ele disse, já há um tempo atrás, ele repetiu, semana eu lembrei disso. Ele falou assim, eu posso perder tudo, eu posso perder a esposa, posso perder os meus filhos, mas eu não posso perder a palavra. Será que essa é a nossa experiência ou a sua experiência? Porque eu não consigo viver sem a palavra. Ele não está falando do objeto bíblico, ele está falando da palavra, que fala, da palavra traduzida em texto, que é Jesus. Eu não posso mais viver sem isso. Salmo 119, 105 diz, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Está em treva, irmão, está confuso, está no meio do labirinto, está faltando palavra, irmão. Porque a palavra de Deus é que garante que tem descanso disponível. É isso. Irmão, não pode dissociar. Esse versículo está aqui no meio do capítulo 4. O capítulo 4 está falando de descanso. E ele está dizendo que a palavra de Deus é viva, porque ela garante que o descanso está disponível e vai continuar disponível para a gente. Isso é a palavra de Deus, viva e eficaz. E o versículo 12, agora voltando em Hebreus, diz que a palavra de Deus é viva e poderosa e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes é aquela espada que corta para os 2 lados. O Jorge conta uma história de um cara que foi brincar, virou a faca e passou no pescoço do cara, brincando, e o cara tirou e era uma faca de 2 gumes, não é isso? Você viu como eu era criança e guardo essas histórias. Quem que é? Ah, você... Foi brincar. Pega a faca, vira ao contrário e passa no pescoço do cara. Só que tinha corte dos 2 lados. A sorte é que o cara puxou o pescoço. E aí o texto fala, essa espada, ela penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, vai lá dentro, e traz à luz até os pensamentos e os desejos mais íntimos. É a palavra de Deus que revela quem a gente é. E isso é assustador, irmão. A palavra de Deus não é o nosso canivetezinho religioso. A palavra de Deus não é uma faquinha. A palavra de Deus é mais cortante do que uma espada que a gente conhece. E ela vai lá dentro. Efésios 6,17 diz que quem segura, usem a salvação como capacete, parte B agora, e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quem é que é dono da espada? Quem? Lê o texto aí, irmão. Espada é do Espírito, a espada não é nossa. A espada é do Espírito. Não é o cristão que tem a espada é do Espírito. É dele essa função de entrar lá dentro e trazer para fora os pensamentos mais íntimos. Aquilo que a gente odeia em nós, aquilo que a gente não gosta nem de orar por aquilo, o Espírito vai lá e traz a luz. No ambiente íntimo, tá, irmão? Fica tranquilo que a gente não vai fazer isso aqui de púlpito, não. A gente não tem essa missão de convencer, é a missão do Espírito de Deus. Apocalipse 1,16 diz que Jesus traz essa espada na boca. Na mão direita ele tinha 7 estrelas e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, de 2 lados. Por quê? Porque Jesus é o cara, é a palavra dele que traz à luz os nossos pensamentos mais íntimos. Discernir pensamentos, volta lá para Hebreus, por favor, Luizão. Discernir pensamentos e intenções do coração. Então vamos entender até agora, vamos passar mais uma regra junto aqui, foca em mim. Se esforce para entrar no descanso, porque a palavra traz suas intenções verdadeiras para a luz. Não tem como falsificar o descanso. Deus realmente sabe o quanto você confia em você e na sua obra, na obra de redenção dele. Deixa eu falar de novo, que você viajou também. O que eu estou dizendo é que a palavra, a gente acabou de ler o texto, que a gente tem que se esforçar para entrar no descanso. Por quê? Porque Deus sabe, porque a palavra de Deus entra lá dentro e sabe se você realmente está descansando,
Se você realmente está confiando naquilo que Jesus fez, naquilo que Jesus prometeu que vai fazer, ou se você está confiando em você. Para Deus não dá para falsificar, para Deus não dá para camuflar. Essa experiência do Evangelho é uma experiência de absolutamente nu perante Ele. Apocalipse fala que perante Deus nós somos pobres, cegos e nus perante Deus. Nós não temos nada para oferecer, não temos nada para argumentar perante Deus. É por isso que a oração tem que ser honesta, irmão. É por isso que quando você for orar, fala a verdade. Não adianta falsificar a sua oração, fala a verdade, porque Ele já sabe. E o que Ele quer é exatamente que você fale a verdade. Mas é muito feio de dizer, Ele sabe já, cabeção. Ele já sabe os seus pensamentos mais íntimos, os seus desejos mais escuros. A atitude nossa pode ser a mesma, mas a intenção muda tudo. Em Jeremias 17, 9 e 10 diz assim: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Quem sabe aqui, de fato, o quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Você acha que você é mal? Você é pior. Você não sabe o quanto é mal. Você acaba se justificando demais. Você acaba criando elementos religiosos para você mesmo, para compensar as suas atitudes erradas. Você tenta compensar para ver se equilibra na balança. E aí Jesus falou assim: eu sei o quanto você é de verdade, o que você é de verdade. O termo justiça própria, a gente trabalhou já. O que é justiça própria? É você rejeitar a justiça de Deus e ficar com a sua justiça. Deus falou que a única forma de você ser salvo é através de Jesus pagando a sua conta. Aí você fala: eu não quero que Jesus pague a minha conta, eu mesmo quero pagar a minha conta. Isso é justiça própria. A Bíblia diz que isso não vale nada. Essa relação, irmãos, reta final. Essa relação tão aberta, tão rasgada com Jesus, ela é extremamente constrangedora. Eu não sei de vocês, de verdade. Eu estou mudando, estou melhorando já assim, estou acostumando. Mas algumas orações eu não gostava de fazer. E eu estou só eu e Deus. E tem um pastor conhecido nosso que diz que eu e Deus sozinho no quarto é muita gente. Estou só eu e Ele. E aí eu tinha até dificuldade de verbalizar. Eu estou aprendendo com Ele que eu posso dizer. Essa relação, ela é constrangedora, mas é libertadora. Porque eu me relacionar com Deus, que sabe quem eu sou mais do que eu sei quem eu sou, e não me abandona, é delicioso. Eu confio na aliança que Ele fez comigo, de que Ele não vai me largar, e por isso agora a gente pode ser honesto. Eu tenho essa relação com a minha esposa, já disse isso para ela. Eu tenho uma aliança com ela que eu não vou largar dela e ela não vai me largar. Isso é um trato que a gente fez, perante Deus, perante os amigos, tudo isso. Então, já que eu não vou largar dela e ela não vai largar de mim, agora vamos tratar os nossos monstros. E eu já não tenho medo de perder ela, eu tenho que trazer à luz aquilo que eu sou, aquilo que eu penso. Amém, irmãos? Vocês entenderam isso? Se tem uma aliança, Jesus falou que Ele tem uma aliança com a gente. Não vai largar a gente, mesmo sabendo quem a gente é. O Senhor nessa relação sempre vai trazendo consciência de novos pecados ocultos. Esses últimos dias o Espírito Santo tem me botado um espelho na frente várias vezes sobre um pecado que eu já nem pensava muito nele. E aí Ele vê, opa, Aí quando eu saio serelepe, Ele fala, aqui também, Porque nessa relação com Ele, Ele me deu liberdade de dizer quem eu sou, e Ele tem toda a liberdade de tratar comigo os meus monstros mais monstros. Você tem medo dos seus monstros, irmão? Traz para tratar com Jesus, porque é da hora, é bem louco mesmo. Eu não vou ler Mateus 6, mas depois você leia lá. Começa só Mateus 6, de 1 a 6.
Tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados pelos outros, pois não receberão a recompensa do seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não faça como os hipócritas que tocam trombeta e pá, o texto vai embora. Leia depois de 1 a 6. Entenda o seguinte, ele diz, cara, a atitude é boa, a intenção é ruim. E aí ele bota um espelho na frente. Cuidado com as suas intenções, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mostra para você por que você está fazendo algumas coisas. Versículo 13 de Hebreus, voltando para Hebreus. Versículo 12, agora 13. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Isso te assusta? Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos. E é a Ele que prestamos conta. Você parecer santo para a gente, irmão, não quer dizer nada. Eu parecer santo para você quer dizer nada. Você achar que eu sou um cara acima da média não quer dizer absolutamente nada. Porque a gente vai prestar conta a Deus. Tem um teólogo chamado Joseph Benson. Ele diz que essa expressão, tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, é uma expressão original que faz referência, o texto original faz referência a Levítico 1. Não precisa abrir, depois você leia Levítico 1 inteiro. Lá em Levítico 1 fala que a oferta, ou seja, o animal, a oferta no altar, ele devia ser aberto, retirava a pele, as entranhas do animal, de modo que cada coisa, tanto dentro como fora, eram expostas, particularmente aos olhos do sacerdote. Tinha um sacerdote para fazer o sacrifício, e aí ele pegava a oferta, abria, tirava as entranhas, expunha tudo, por dentro e por fora, estava tudo exposto aos olhos do sacerdote, a fim de um exame completo. E sendo encontrados sem defeito, eles eram colocados no altar e queimados. Essa é a história de Levítico 1. E o teólogo diz que essa expressão original que está sendo usada agora no versículo 13, dizendo que tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos. E Romanos 12, 1 diz que, portanto, irmãos, suplico-lhes que entregue o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. O que eu estou dizendo para você é que, segundo o texto de Hebreus, segundo o texto de Romanos, a oferta a Deus, e nós somos a oferta a Deus, o sacrifício vivo, é totalmente exposto. Não tem como camuflar. Sob os olhos do sacerdote, do sumo sacerdote, que é Jesus. Semana que vem a gente vai falar sobre isso. Sobre os olhos do sumo sacerdote, a oferta que é agradável é a oferta do nosso coração absolutamente exposto. Assim como era lá em Levítico, que eles abriam toda a oferta, hoje nós somos a oferta, nós somos o sacrifício vivo e devemos estar perante o sacerdote totalmente expostos, com o coração totalmente aberto, nessa relação de absoluta nudez para com Ele. Nenhum pecado, irmão. Estou acabando. 1 minuto. Nenhum pecado. Todos os pecados. Pense no seu pecado. Não, estou falando daquele outro lá, porque esse aí é o mais bonzinho. Pensa naquele outro lá. Eu não vou pedir para você falar alto. Pode pensar, irmão. Tome cuidado para você não falar alto. Isso não está alheio a Deus. Deus conhece. Deus sabe. E se nós somos filhos, o que Ele quer de nós como adoração a Ele é abrir totalmente a nossa vida, a nossa oferta ao Senhor, mesmo como sacrifício vivo. Nenhum pecado, por mais secreto que possa estar na sua mente, por ser escondido, pode ser escondido de nosso juiz. Não pode ser escondido do nosso juiz a quem devemos prestar contas. Então presta atenção, para terminar, irmão, para a gente orar. Encarar o grandão, como o Luizinho fala, o grandão. Sabe, vai ter um dia que você vai encarar o grandão. Sabe, o sumo pastor. O texto fala assim, que existem pastores, tipo pastor. O Lucas é um tipo pastor, é um copastor. Mas vai ter um dia que a gente vai dar contas ao pastorzão, ao sumo pastor. Pedro diz isso. Então o dia que a gente vai encarar o pastorzão, esse dia,
de quem nada a gente consegue esconder. A gente não consegue esconder esse cara que a gente vai encontrar, a gente não consegue esconder absolutamente nada do que a gente é, do que a gente faz. Se a gente for confiando nesse encontro, confiando em nós mesmos, é a maior loucura de todas. Se eu vou encontrar o Todo-Poderoso, e o Todo-Poderoso conhece todas as minhas mazelas, eu encarar Ele confiando em mim é a maior loucura de todas. Naquele dia a gente precisa estar protegidos, guardados no sábado. A gente precisa estar na justiça que vem de Deus, naquilo que Ele fez por nós. Por isso que a gente não precisa ter medo da morte, que a gente falou agora há pouco. Por que eu não tenho medo de encarar Deus? Porque eu olho para mim e sei que eu não sou digno de confiança. Eu não confio em mim. Então, naquele dia, quando eu morrer e for encontrar com Deus, eu vou descansando naquilo que Jesus fez. Amém? Não confiando na nossa justiça, confiando na justiça que vem de Deus. Filipenses 3:8 diz assim: sim, todas as outras coisas são insignificantes comparada ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto, não acredito, não confio mais na minha própria justiça, que vem da obediência às regrinhas, à lei, mas sim na justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Naquele dia, quando eu for encontrar o Senhor, Ele que conhece todas as minhas mazelas, as minhas imperfeições, está comigo, lutando junto comigo para superar todas elas. Quando eu chegar lá, não importa o nível de transformação que eu esteja, eu chego lá não confiando em mim, chego lá confiando na justiça que foi feita em Jesus. Amém, irmãos? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, nos ajude a abrir mão da nossa justiça. Nos ajude a não confiar na nossa justiça. Nos ajude a parar de olhar para a gente, ou melhor, em olhando para a gente e percebendo que não existe nada que a gente possa fazer para encarar o Senhor, para ser salvo, para ter um relacionamento agora com o Senhor, que a gente possa abrir mão da nossa justiça, do nosso jeito de pensar, do nosso jeito de viver, e possa descansar na justiça que vem do Senhor, que foi a cruz de Jesus. Pai, nós confiamos nela, nós descansamos na cruz de Jesus, nós confiamos naquilo que o Senhor fez. Tem sido uma delícia saber que não é a gente que garante a nossa salvação, que quem garante, provê a nossa salvação é o Senhor fez isso. O Senhor morreu por nós, o Senhor continua intercedendo por nós, e o Senhor é o penhor da nossa salvação. A garantia de que nós estamos salvos é que o Senhor morreu por nós. Isso tem sido transformador. Pai, continue nos revelando essa palavra. Tudo isso que a gente falou, e foi muita coisa, que encontre um lugar fértil no coração dos irmãos, que a sua palavra, que é viva e eficaz, continue transformando a gente. E se eu fui muito prolixo, o Senhor decodifique tudo para os irmãos, e que seja simples, que seja transformador mesmo, que seja leve, que os irmãos possam ir embora daqui flutuando, sabendo que é o Senhor que faz tudo e não a gente, para a sua glória.